Vamos falar ainda agora sobre essa aprovação com o nosso amigo já economista César Bergo, nosso parceiro, está conectado aqui com a gente. Oi César, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez com a gente ao canal AgroMais. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. É sempre uma satisfação. César, de maneira geral, primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre o lado do agro, mas de maneira geral, a reforma entra em linha com o que o governo de fato queria? De fato, esse texto ele tem potencial aí para taxar os mais ricos, deixar a cobrança de imposto de renda mais justa? Do lado da isenção, acredito que sim. É o que o governo queria. Inclusive, a própria Câmara aumentou um pouquinho ali a isenção para 7.350. Mas do lado da compensação é que fica a interrogação, porque o projeto em si foi desidratado lá na Câmara. Esperamos que, de fato, o governo consiga compensar essa isenção que vai ser praticada da ordem de 26 bilhões em 2026, viu, Felipe? Bom, aí a gente viu, né, que durante a tramitação, a FPA conseguiu ali garantir 3 emendas no texto para adequação à realidade do setor agropecuário, como justificou a própria FPA. A gente acabou de ver, inclusive, aí alguns pontos na reportagem. Como você avalia? Você entende que esses pontos, de fato, eles são positivos para o agro? Eles vêm para atender a uma realidade diferente que a que o setor vive? Enfim, qual a sua avaliação em relação a esses pontos? Olha, Felipe, é importante primeiro a gente separar, porque existe aquela outra medida provisória, 1303 lá, que vai cuidar da questão da tributação desses títulos, né? Que o relator tinha aumentado de 5% para 7,5% e parece que não vai fazer nenhuma modificação, vai manter isento. Então, essa agora, ela diz respeito ao ganho acima de 50 mil reais. Porque hoje o assalariado, é bom que se diga isso, ele vai pagar o imposto de renda. Quem ganha 50 mil reais hoje recolhe em torno de 13 mil de imposto de renda na fonte. O que nós estamos falando são outras rendas, né? E no caso aí, a LCA, a LCI e as letras, elas estavam de alguma forma colocando os rendimentos dentro desse somatório de 50 mil reais e foi conseguido que foi retirado, ou seja, mantida a questão das letras que são tão importantes para a captação no sistema de agronegócio. Agora, não tenha dúvida de que esses avanços, sobretudo aquele que vai tributar o lucro e não o faturamento, vai constituir uma boa ferramenta de planejamento para esse setor. Porque muitas vezes as pessoas que estão estabelecendo esses parâmetros de tributação esquecem que no setor tem que ter planejamento, né? E o setor agronegócio ele tem que ter muita questão com relação aos riscos, né? Que nós estamos vendo, inclusive, a questão climática. Então, não tenha dúvida de que isso avança bastante, dá um reforço para esse setor, que é tão carente de capital, e também essa questão da LCA é um instrumento importantíssimo para a captação e financiamento da produção. Então, eu vejo como positivo, sim, essa ação, no sentido de que não foi colocado nenhum empecilho para que esse tipo de ativo fosse tributado. E também você tem todas essas questões aí com relação também a PJ e PF, para não ter a bitributação. Também foi outra decisão importante também que nós vimos nessa decisão, viu, Felipe? Traz, se aprovada de fato, né, ela vai trazer equilíbrio e previsibilidade também, né, para o produtor. O que a gente comenta, geralmente a gente tem repetido isso, né, em qualquer reforma, é a previsibilidade mesmo, né, e a transparência e o planejamento, porque qualquer atividade econômica demanda esse tipo de atuação, porque você tem todo o aspecto aí envolvendo os riscos de você investir numa produção, sobretudo na produção agropecuária. Então, essas decisões, elas facilitam, vai melhorar também o mercado de consumo, porque você vai ter ao trabalhador que ganha até 5 mil reais, vai possibilitar a isenção, ele vai ter praticamente mais um salário por ano, isso vem para o mercado de consumo, então isso acaba movimentando também o agronegócio, que é tão importante, e nós estamos vendo a necessidade desse financiamento da produção, sobretudo num período em que o seguro foi reduzido também, né, em função do Plano Safra. Então, tudo isso somado, eu acho que foi importante e decisiva essas decisões acontecidas na Câmara. Aguardemos que o Senado aprove o quanto antes. Pois é, isso que eu ia falar. Agora esse texto segue para o Senado. A expectativa é de que o projeto por lá tenha celeridade e que seja aprovado também, não deva enfrentar muitos obstáculos por lá, né?
É isso, Felipe. Lembrando sempre que, por exemplo, a Câmara é a Casa do Povo. Então, os deputados lá, os 503 deputados, têm interesse nas pessoas. Já o Senado, ele olha mais os estados e também os municípios. Como essas decisões são fundamentais para esses setores, sobretudo do agronegócio, eu não tenho a menor dúvida que os senadores vão aprovar o quanto antes essa medida que foi apresentada pela Câmara, sem modificações, e daqui a pouquinho vai ser sancionado pelo presidente. Em 2026 vai entrar em vigor com toda certeza, Felipe. Inclusive amplamente aprovada lá na Câmara dos Deputados por parlamentares de direita, de esquerda, enfim, é de fato um consenso essa pauta, né? Bom, César, eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui mais uma vez, viu? Um bom fim de semana para você. Em breve, com certeza, a gente volta a conversar aqui no canal. Com certeza, Felipe, um grande abraço e muito sucesso aí. Valeu!